reclamam muito do período da Abril, em que os quadrinhos Marvel e DC eram publicados pela Abril, e aconteceu muita coisa mesmo, que um dia eu falo. Mas, cara, eles tinham um jeito de lidar com o material que eles tinham em mãos, eles tinham uma forma de apresentar esse material que era simplesmente mágica. Para entender o que eu vou dizer agora, se você ainda não leu, leia o livro Ubik, do Philip K. Dick. No livro Ubik, existe uma linha de produtos que vão desde molho de tomate, aparelho de barbear, com o nome de Ubik, café, e as propagandas, cada capítulo abre com uma propaganda desses produtos Ubik. Ela tem algumas mensagens ali que vão além de uma mera oferta de um produto. Eles nos parecem oferecer algum tipo de transcendência. Eu ainda vou falar sobre isso. Tem um pouco de fetichismo da mercadoria aí, do Marx, mas extrapolado para uma dimensão cósmica, metafísica. E no último capítulo, usando as palavras do próprio Philip K. Dick na exegese, Ubik tira sua máscara vulgar e barata e aparece. Ele diz: eu sou o criador das estrelas, eu fiz todas as coisas. Ele se apresenta como Deus. Então Ubik é Deus. Inclusive é chamado de Ubik por conta da palavra ubiquidade, que é o equivalente à onipresença, é o mesmo que a onipresença. Então, para você entender isso aqui, você pega uma revista pequena, que era muito barata na época, feita para não durar, né? Só colecionadores que conseguem fazer com que elas realmente durem. E você pega a HQ e na capa, no número 1 da Super Aventuras Marvel. Super Aventuras Marvel foi uma HQ que substituiu Heróis da TV e, a meu ver, ela era a melhor de todas as HQs que a Abril publicava. Que reunia muitos heróis. E já nessa primeira edição, na edição número 1, você tem na capa o Demolidor, o Luke Cage, que teve série na Netflix, inclusive, uma porcaria, mas teve, e o Conan, o Bárbaro. E tem uma nuvem fazendo um movimento que, tipo, pelo menos na minha cabeça, produz um barulhinho de flop, né? Plup. E eles parecem que estão brotando daquela fumaça atrás. E olha que coisa interessante, olha como eles apresentam essa HQ. Logo na primeira, você abriu a página e você se depara com o seguinte texto: Super Aventuras Marvel. A partir de hoje, todos os meses, os portais de um reino mágico estarão abertos. Passando por eles, você terá acesso a um mundo onde realidade e fantasia se misturam e onde o impossível jamais existiu. Porra, cara, a Panini não tem essa pegada, de jeito nenhum. A Panini é sem graça pra caramba. Claro que eles produzem coisas com material muito melhor, muito mais caro também, e com mais fidelidade ao produto original, mas isso aqui, cara, eu já fiz vídeos falando, por exemplo, da capa da número 1 do Superman, né? Isso aqui é ouro puro, isso aqui é Ubik. Continuando. Super Aventuras Marvel não é apenas uma revista em quadrinhos. É uma proposta ousada de trazer a você o que de melhor a Marvel vem produzindo há mais de 2 décadas. Personagens como Demolidor, Doutor Estranho, Conan, Luke Cage, Pantera Negra e uma infinidade de outros estarão desfilando por essas páginas. Atenção, hein? Para viver, lutar e defender junto com você os ideais mais nobres da alma humana. O heroísmo, a bondade, o triunfo sobre as paixões, né? Pô, olha só, isso aqui é uma promessa religiosa, entende? De fato, isso aqui é um portal. Continua. Unido a eles, você também será invencível. Unido a eles, você participará de gloriosas vitórias em defesa do bem. Unido a eles, você perderá seus limites de homem comum e se tornará quase imortal. Unido a eles, unido a eles. Essa é a ideia desse canal. Essa é a ideia que a gente está propondo.
Não consuma. Se você consumir, você vai destruir. Se você consumir, você vai estar sempre com fome. Una-se a eles. Una-se a eles e se torne imortal. Ou quase. Una-se a eles e lute com eles pelos maiores valores da alma humana. Por isso que heróis não podem ficar restritos a agendas. Por isso que heróis não podem ficar aprisionados em relacionamentos. Não interessa se é hétero ou não é. Eles estão além disso, eles são mais do que isso. E aí, eu comentei que na capa está o Conan, e na edição 2 você já tem o Pantera Negra. Pantera Negra eu vou falar sobre ele no futuro. Coisas muito interessantes sobre Pantera Negra. E o Doutor Estranho, na número 2. E na saga do Doutor Estranho, ele enfrenta uma cidade de adoradores de um antigo, de uma figura semelhante a um dos Old Ones do Lovecraft, ou qualquer criatura cósmica do Lovecraft. É muito foda. Vou falar disso também em um outro momento. Mas eu destaquei aqui que nesse primeiro número tem o Conan, né? O Demolidor, né? Que se veste de demônio. Luke Cage. Mas eu destaquei o Conan por um motivo específico. O criador do Conan, o Robert E. Howard, que escreveu muitas histórias e era amigo do Lovecraft, e criou muitos personagens, e eu vou falar deles também no futuro. Veja que coisa interessante. Ele diz, ele falando sobre o processo de criar o Conan. Ouça com atenção. Howard falando: eu mesmo sou da opinião de que mitos e lendas difundidos são baseados em algum fato, embora o fato possa ser distorcido e impossibilitado de ser reconhecido ao ser contado. Embora eu não chegue ao ponto de acreditar que as histórias são inspiradas por espíritos ou poderes realmente existentes, que pena, né? Não, mesmo que ele não acreditasse, não seria um problema, vou tentar mostrar depois. Mas veja o que ele diz em seguida, entre aspas, entre parênteses: embora eu me oponha a negar categoricamente qualquer coisa. Eu não acho que é disso, mas também não posso negar categoricamente, porque talvez seja, eu é que não sei, eu não acredito. Ele continua: às vezes me pergunto se seria possível que, olha só, em seguida, forças não reconhecidas do passado ou do presente, ou mesmo o trabalho futuro, através dos pensamentos e ações dos homens vivos, podem nos influenciar. Olha essa declaração, cara. Forças não reconhecidas. Ele não chamou de espírito e tal, mas ele sabe, ele sente que tem uma força atuando. E aí ele continua: isso me ocorreu especialmente quando eu estava escrevendo as primeiras histórias da série Conan. Sei que durante meses estive absolutamente estéril de ideias, completamente incapaz de elaborar algo que pudesse ser vendido. Então o homem Conan pareceu de repente crescer em minha mente, sem muito esforço da minha parte, e imediatamente uma torrente de histórias fluiu da minha caneta, ou melhor, de minha máquina de escrever, quase sem esforço de minha parte. Eu não parecia estar criando, mas sim relatando acontecimentos ocorridos. Tolkien diz a mesma coisa. Ele também fala sobre isso nas cartas. Episódio atrás de episódio, tão rápido que eu mal conseguia acompanhá-los. Durante semanas não fiz nada além de escrever sobre as aventuras de Conan. O personagem tomou posse total da minha mente e excluiu todo o resto na forma de escrever histórias. Isso aqui é uma declaração praticamente idêntica à do Aleister Crowley. Num dos momentos no livro da lei, o próprio Anjo Aiwass, que está escrevendo através do Crowley, diz para ele: eu vejo você
odiando a sua mão, mas eu sou mais forte do que você. E o próprio Crowley diz que ele se deparou com algo ali que ele não gostou no texto e que ele teve um ímpeto de corrigir e tal, enfim. E existem muitos relatos como esse. Ele diz que ele tomou posse da mente dele. Quando tentei deliberadamente escrever outra coisa, não consegui. Não tento explicar isso por meios esotéricos ou ocultos, mas os fatos permanecem. Veja só, né? Eu já vi gente usando isso aqui para dizer, não, pô, o cara não falou nada de místico. Ele exclui, e nem sabemos se ele está realmente excluindo, ele exclui, mas o que ele diz é o seguinte, mas os fatos são esses. Eu me senti possuído por algo. Eu me senti invadido por alguma coisa que era mais forte do que eu. Ainda escrevo sobre Conan com mais força e compreensão do que qualquer um dos meus outros personagens. Mas provavelmente chegará o momento em que de repente me verei incapaz de escrever sobre ele de forma convincente. Isso aconteceu no passado, com quase todos os meus numerosos personagens. De repente eu me encontrava fora de contato com a concepção, como se o próprio homem estivesse parado ao meu lado, dirigindo meus esforços, e de repente tivesse se virado e ido embora, deixando-me em busca de outro personagem. Ele sabia até que isso tinha prazo para acabar. Porque ele não sabia que tinha prazo, mas ele sabia que em algum momento acabaria. Qual a diferença disso do profeta Ezequiel não querendo profetizar? Do profeta Jeremias não querendo? Deus é um personagem. Deus é um personagem que tomou conta dos profetas e os fez escrever. Não há diferença. Essa é a realidade. O que torna essa capa muito mais significativa. A capa com o texto, essas sincronicidades nos mostram, mostram para mim que Deus está no lixo, Ele está onde nós não procuramos. Ele está nos lugares mais improváveis. Como diz o Philip K. Dick, tudo aquilo que é colossal é fraude. Não é lá que você deve procurar. Não é ali que você deve querer encontrar. A religião dos santos dos últimos dias, popularmente chamada aí na rua de os Mormons, né? Os que levam o livro de Mormon, são cristãos seguidores do Joseph Smith. É dito que algumas testemunhas viram as placas de ouro que o Joseph Smith traduziu. Mas existem muitos relatos de que essas testemunhas disseram ter visto as placas pelo poder de Deus. O que isso significa? Eu não vou discutir hoje, vou falar outro dia, mas você vai pensando aí no que pode significar. Aliás, os santos dos últimos dias são... A religião deles é muito ficção científica, cara. Muito, muito mesmo. E, curiosamente, existem muitos artistas que trabalharam e que trabalham com ficção científica que são dessa igreja, que são dos santos dos últimos dias. No futuro eu falo sobre isso. Eu quero terminar pegando esse relato do Howard aqui e citando o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que é uma sistematização de fenômenos espirituais, com uma boa dose de doutrina, infelizmente, de moralidade meio tacanha, infelizmente, mas é um ótimo guia para fenômenos que muitas vezes a gente não vê. No artigo 181 ele está discutindo os tipos de médiums e aí ele comenta sobre os médiums semimecânicos. Eu não acho que o Howard era um médium semimecânico, embora um pouco do que ele descreve aqui aparece nessa descrição. Olha só. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O Howard quis escrever. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Ele está meio preso e não está. É mais parecido, né? Então tem o facultativo, que escreve porque quer, e aquele que é controlado, que é o médium mecânico. E o caso do Howard se encaixa um pouco, eu digo, num médium semimecânico, porque participa de ambos os gêneros. Sente que sua mão é impulsionada contra a sua vontade. Ele não fala da mão, mas ele fala da vontade dele sendo tomada. Crowley também fala. Mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam.
No artigo 182 ele fala de médiuns inspirados ou involuntários, e aqui eu acho que ainda aparece mais. Todo aquele que recebe pelo pensamento, tanto no seu estado normal como no de êxtase, comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas. O Crowley chega a dizer que o livro da lei o incomodava, principalmente o capítulo 3. Pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Trata-se, como se vê, de uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível, porque é ainda mais difícil de se distinguir no inspirado o pensamento próprio daquele que lhe é sugerido. O que caracteriza esse último gênero é, sobretudo, a espontaneidade. Muito do que ele descreveu. Ele não pensa, assim como não pensa no personagem. Assim como Tolkien, que vai lá e escreve que o Hobbit estava saindo de um buraco sem nem saber o que é Hobbit. Ou o Hobbit estava, né, numa caverna, num buraco, e anos depois ele vai ver aquele nome e aquela expressão se transformarem num universo, né? A folha de cisco lá do conto, né? Por onde a história começa e fica gigantesco. Esses fenômenos estão aí. E nós não temos que ter medo deles, porque eles fazem parte da nossa vida, da nossa realidade. Nós temos que abraçá-los, decodificá-los, experimentá-los. Nós temos que nos libertar dos nossos temores e abraçar essas realidades e perceber que a cultura pop está recheada de revelação divina, demoníaca também, está recheada de mistérios da alma humana. E compreendendo isso, nós vamos dar o próximo passo para uma nova era, onde todos os milagres e esperanças das eras passadas e religiões passadas, todas as profecias vão se transformar em realidade.